Olá! Nessa época de Natal, a gente ouve muita palavra adoração, né? Tá nas músicas, nas celebrações, mas será que já paramos para pensar no que ela realmente significa no nosso dia a dia? Para além dos rituais? Pois é, vamos mergulhar juntos nessa reflexão. Então, para começar, a pergunta que não quer calar é: o que de fato significa adorar? Muitas vezes, a gente associa essa ideia a um lugar específico, a um momento, mas a essência disso pode ser algo muito mais profundo, algo que a gente vive constantemente. E para nos ajudar a construir esse raciocínio, vamos buscar uma base sólida lá na profecia de Zacarias, no Evangelho de Lucas. É ali que a gente encontra uma chave fundamental para entender a adoração como um verdadeiro modo de vida. Olha só que interessante. A promessa aqui revela um propósito muito poderoso para a nossa liberdade. Não se trata só de estar livre de alguma coisa, mas de estar livre para fazer algo. Servi-lo. E é exatamente essa expressão, servir ao Senhor, que nos leva à procuração do que é adorar. Ok, então se adorar tem a ver com servir, como é que a gente aprofunda essa ideia? O que exatamente é esse serviço, essa adoração, em termos práticos e espirituais? Vamos desvendar isso. A resposta está em perceber que servir ao Senhor é, na verdade, adorá-lo de acordo com as verdades da fé. E isso muda tudo, né? Transforma o serviço, que poderia ser uma ação mecânica, em uma expressão de devoção, totalmente conectada com aquilo em que a gente acredita. Bom, essa definição já nos mostra que a adoração de verdade tem dois pilares que não podem se separar. Eles precisam caminhar de mãos dadas, a fé e a vida. É a harmonia entre esses dois que dá forma à adoração genuína. Pensa bem, a fé, se fica só no campo das ideias, sem se refletir nas nossas ações, ela perde o sentido. Por outro lado, uma vida cheia de boas ações, mas sem a base da fé, também fica meio vazia e incompleta. A verdadeira adoração nasce exatamente dessa união perfeita entre o que a gente crê e como a gente vive. E como é que essa união acontece na prática? Bom, primeiro, quando nossas ações são boas obras, que nascem do amor. E segundo, quando essas ações são guiadas por verdades que sempre nos levam para o bem. O amor é o motor e a verdade é a direção. Mas como a gente garante que nossas ações, mesmo cheias de amor, continuem no caminho da verdade? É aí que entra um conceito que funciona como uma espécie de bússola interna, o santo temor. E claro, isso não tem nada a ver com medo ou pavor. É algo muito mais construtivo. A instrução é bem direta, na verdade. O temor a Deus está totalmente ligado à prática, a colocar suas palavras em ação. É um respeito tão profundo que se manifesta em como a gente vive. Então, o que é esse tal de santo temor? É ter aquela consciência ligada ao tempo todo para não fazer nada que vá contra os princípios divinos ou que possa, de alguma forma, prejudicar outras pessoas. Funciona como um filtro para as nossas decisões diárias. E a consequência disso é direta. Quanto mais a gente cultiva esse santo temor, mais bondade genuína existe nas verdades que a gente vive. Ele acaba sendo o guardião da nossa integridade, sabe? Para manter o que a gente crê e o que a gente faz em sintonia. Juntando todas essas peças, a nossa visão sobre a adoração se expande de uma forma incrível. Ela deixa de ser um evento isolado e se torna um estado de ser, uma atitude que a gente leva para a vida toda. Isso nos leva ao ponto central de toda essa reflexão. Adoração é muito mais do que frequentar um lugar. É, na verdade, algo que a gente carrega dentro da gente em todos os lugares, a todo momento. Em essência, adorar é uma atitude mental. É uma devoção constante, que se reflete na maneira como a gente vive, seja no trabalho, com a família, com os amigos. É o que transforma o nosso dia a dia num contínuo ato de reverência. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final para levar conosco. Pensando nisso, de que forma, na prática, a gente pode manter essa visão da adoração em mente durante o Natal, tanto na vida pessoal quanto no trabalho? É uma pergunta que com certeza vale a pena a gente se fazer.